Senhor e Mestre Jesus, nosso amado amigo, apresentamo-nos diante de Ti para dar início às nossas atividades costumeiras. Porém, o desenvolvimento dos trabalhos só são perfeitamente realizados quando conseguimos o beneplácito da vossa presença através dos vossos benfeitores para o sucesso da nossa reunião. Permita-nos, Senhor, diante de um grande esforço para estar um pouco contigo, de forma que todos nós, apacentando as nossas ansiedades, as nossas angústias, dramas, problemas, indecisões, possamos nos esquecer um pouco do mundo e mergulharmos em outra realidade que não esta que vivemos. A realidade verdadeira do mundo causal, onde a paz reina e o amor é o princípio de todas as ações. Não logramos ainda a oportunidade de sentir esta mansidão que emana de vós. Mas te rogamos que nesta noite, diante da súplica de todos nós aqui presentes, que possamos sentir a paz e o verdadeiro amor que emana de vós. Abençoa-nos, pois, sê conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Pela escassez de tempo, ficamos 2 pessoas por atender. Terminada a reunião, eu irei ali e atenderei as 2 pessoas, se desejarem. Portanto, terminada a reunião, as 2 pessoas que não foram atendidas, porque o relógio continua. E nós aqui somos inflexíveis no cumprimento dos horários, sem abrir exceções. Então, nós estaremos às ordens dessas 2 pessoas, é óbvio. Estava meditando hoje a respeito de um acontecimento durante a Segunda Guerra Mundial. A tragédia que foi apresentada nos campos da Europa e mais tarde pela Ásia, pela África e até pelas Américas, deixaram marcas inolvidáveis, consequências terríveis daquelas batalhas insensatas, das bombas que destruíram culturas, civilizações como em Okinawa, no Japão, e em outros países da Ásia, principalmente, países muito antigos, com armamento superado. E estávamos meditando nestes dias turbulentos que estamos vivendo entre guerras declaradas, guerras não declaradas e guerras que estão em programação. A nossa cultura, que teve por objetivo essencialmente civilizar a criatura humana, sem nenhuma dúvida falhou. Os métodos educacionais, principalmente aqueles que dizem respeito à família, falharam, lamentavelmente. E hoje vivemos
uma sociedade de natureza perturbada, inquieta, com as exceções compreensíveis. Olhamos para um lado do noticiário e recebemos a bofetada comum do ódio, das matanças, do suicídio. Por outro lado, as aberrações do sexo, os desvarios, em busca de uma satisfação que nunca será encontrada através do sexo. Porque a satisfação profunda é da psique, não é do corpo. O corpo reflete aquilo que o indivíduo cultiva no seu mais profundo eu. Aquele eu que foi denominado pela psicologia junguiana como self, o si mesmo. Aquilo que eu sou por fora é uma manifestação do ego, a minha máscara, para poder viver, para poder comunicar-me, para que as pessoas identifiquem os meus prazeres e os meus desgostos. Então nós mascaramos o ego de uma forma impressionante. E agora, com as mudanças muito rápidas, as mudanças culturais, as mudanças de convivência, as mudanças de relacionamento, já não sabemos qual seria a ética fundamental, melhor, para atender às nossas amizades e atendermos-nos a nós mesmos. Quase todos nós estamos com conflitos não declarados. A ansiedade está assaltando 90% dos transtornos psiquiátricos e psicológicos. Nós temos a demonstração aqui em nossa casa, como eu falei muito rapidamente na sessão anterior, dessa ansiedade, desse desastre cultural. Ao abrirmos uma oportunidade de atender pessoas com ansiedade, com transtornos, chegamos em menos de um mês a atender mais de 100 pessoas, incluindo os alunos de nossas escolas. E especialmente a um deles, que agora se revelou um excelente aluno num dos movimentos nacionais, em que a nossa escola tirou o 2º lugar do Brasil. E então eu encontrei esse menino, aos 12 anos, profundamente ansioso. E ao ver o seu rosto marcado por um desequilíbrio emocional, eu chamei casualmente, conversamos um pouco, enquanto ele estava fora da aula, e encaminhei para o nosso serviço de atendimento médico, psicológico. Ele recebeu o carinho de alguém que o entendeu. Porque quando eu lhe perguntei o que ele estava experimentando, ele me disse: eu vou me matar. Eu disse: mas aos 12 anos? Ele disse: eu não tenho futuro, eu não tenho mãe, não tenho pai. Se tenho irmãos, eu não sei. Moro aqui no bairro violento, vejo matanças diárias, estou acostumado. Então eu não tenho futuro nenhum, eu vou me matar. É a única saída. Porque também ele não recebia nenhuma assistência social dentro do governo. A escola era nossa, uma escola particular de atendimento gratuito que fornece tudo de que necessita o aluno. E os resultados educacionais têm sido extraordinários no Enem e nos concursos nacionais. Ele mesmo entrou agora no concurso nacional de História e, para nossa surpresa, tirou o 2º lugar. E a nossa escola, entre todas as escolas do Brasil, ficou classificada em 2º lugar, como a melhor escola de orientação pedagógica do nosso estado. Uma outra, porque nós temos 4 escolas, uma outra ganhou o 1º lugar do estado da Bahia. A escola privada, particular, portanto, melhor do estado da Bahia.
Isso é ditado pela Secretaria de Educação do nosso Estado. É muito confortador, porque as escolas particulares em nossa cidade estão cobrando preços exorbitantes. Qual é a pessoa de rendas médias com 3, 4 filhos que pode pagar R$4.000 por cada filho na escola primária? Se ele for fazer medicina, R$16.000 por mês, sem férias. São, portanto, 12 meses a R$16.000. Uma pessoa, para pagar de escola de um filho R$16.000, deve ganhar no mínimo 50 mil para poder atender outros filhos, que também estão em outras escolas, e atender o nível social que nos leva a colocar um filho numa escola de medicina. Então, conversei muito com ele e o encaminhei ao nosso serviço psicológico. Pois agora, 2 anos depois, ele nos responde com o segundo lugar em história em todo o território nacional. E eu chamei-o e perguntei qual era o dele, o ideal, se ele ainda pensava em suicidar-se. Ele disse: não, tio, eu agora quero ser professor de história. Eu tenho um ideal, agora eu quero ser gente. Eu digo: mas gente você é. Gente pobre, mas é gente. Jesus também era muito pobre. O pai era carpinteiro e vivia de pequenas obras, porque na época a carpintaria era uma profissão chamada humilde. Paulo de Tarso, por exemplo, era um celeiro, trabalhava em couro, porque o judeu tanto fazia o curso pedagógico como um curso profissional, para quando a sua profissão não desse resultado, ele tinha uma profissão manual para viver sem a necessidade de pedir esmola. Então, essa reflexão veio-me agora com essa guerra tremenda que nós estamos enfrentando em Israel e que se vai espalhando no mundo inteiro, como também na Rússia. A maioria de nós pensava, graças à propaganda, que a Rússia era uma das nações mais poderosas da Terra. E agora, os fatos demonstram quase que o contrário, porque a nação contra a qual a Rússia se levanta era uma parte dela, uma parte como o estado do Brasil, mais ou menos do tamanho de Pernambuco. E depois de 1 ano de guerra, não conseguiu vencer este país, que é portador de armas atômicas, mas que ainda não usou por causa dos tratamentos internacionais. Porque se algum país levantasse para uma arma nuclear, pode se candidatar o fim da sociedade. Porque os ventos levarão a radiação destrutiva não só para o lugar contra o qual foi atirada a bomba, mas pelo mundo inteiro. E se nós olharmos esse noticiário falso, que toda hora chega até nós, vamos ver que a própria Terra se modificou nesses 2 últimos anos. Nunca houve tanto fenômeno terrícola, sísmico, como na atualidade. Eu estou aqui na cidade de Salvador desde 1945. Eu nunca vi trovoadas desse gênero na terra brasileira. E nas terras desérticas. Se nós olharmos Dubai, em cima de um deserto imenso, devorada pelas águas, um verdadeiro paradoxo, porque pela tradição no deserto não chove. E em Dubai, as enxurradas cobrem automóveis nas maravilhosas avenidas. A tecnologia de ponta usada em Dubai não conseguiu resolver a grande dificuldade que o país está enfrentando neste momento. No Brasil, a maioria das cidades estão alagadas. As águas sobem inclementes, de uma hora para outra, terremotos. Até no Brasil,
que antes era decantado um país que não tinha tremor de terra, pois essa alegria pode ser tirada do mapa, porque tem tido vários pequenos terremotos. E se nós olharmos outros países, os terremotos são contínuos. O Japão tem tido tsunamis bárbaros, que a economia japonesa não consegue colocar em paz a sua nação, que é uma das mais progressistas do planeta terrestre. A nossa mensagem não é de pessimismo, é de análise do pessimismo. Então, como efeito, ninguém acredita em ninguém. Ninguém ama realmente ninguém. A pessoa se interessa, toma amizade, se apaixona, para troca de favores, troca de benefícios. As amizades são muito superficiais, desaparecem com muita facilidade. Basta que nós não atendamos um capricho do amigo e ele fica diferente de nós. E outros, tenho notado que a gente tem mais inimigos do que amigos, só que a gente não sabia. Depois a gente descobre que fulano, que era tão amigo nosso, está espinhado com a gente. Nem deseja, nem faz o Pai Nosso em nosso favor. Faz o Pai Nosso para que a gente tenha uma morte terrível. E aí por diante. Então, isso merece reflexão. Agora, os anúncios a respeito dos dramas do planeta terrestre merecem reflexão. Por exemplo, um asteroide está deslocado de órbita e vem na direção de Nova York. Só que essa pedra é maior do que toda a cidade de Nova York e as cidades vizinhas. E se bater em Nova York, destrói toda a área, mas não só a área. O tremor de terra causado atingirá todo o planeta. Se nós formos examinar o que é que as criaturas humanas temos feito com as bombas, nós vemos agora nessa guerra de Israel, os mísseis, uma descarga de 100 mísseis, que destrói uma cidade e a transforma no deserto. Que movimentos não causa ao planeta onde explodem esses artefatos? Claro que tem que produzir a mudança das placas tectônicas, porque as placas são soltas. Elas são muito grandes e estão soltas dentro dos oceanos. Um choque muito grande empurra a massa e dá um terremoto imediato. Agora imaginemos bombas de todo lado, físicas, porque as mentais também influem. Nós, através do nosso pensamento, construímos ou destruímos a nossa vida e a vida de muitas pessoas. E depois, o sentido da vida, que é toda a história da filosofia de Viktor Frankl. Esse homem que esteve em 5 campos de concentração, todos eles homicidas, sobreviveu, inclusive a Auschwitz, e voltou à Terra, depois de preso em 1942, arrancado do seu consultório em Viena, porque era descendente de judeu, e volta em 1947 a Viena para instalar uma nova psicologia, uma terapêutica das mais valiosas. Os processos de Viktor Frankl para os problemas mentais são os mais fantásticos, a começar da narração de histórias. A pessoa que se adapta a histórias, que lê histórias, que cria imaginação, que põe a sua mente em função, adquire saúde muito mais rápido. A pessoa que anda, que faz marchas de 8 quilômetros, como muitos indivíduos por dia, tem menos possibilidade de doenças cardíacas, de câncer e de problemas mentais. Nós, digo o meu caso, os ociosos que não caminham, temos a tendência de vários problemas orgânicos.
Nossa máquina foi feita para trabalhar. E repouso para nós é decreto de morte. Quem desejar viver muito, caminhe, ande dentro de casa, evite várias horas de repouso, porque a cabeça não repousa. O corpo entra na luta do sono, mas não repousa, porque sonha. E quando o corpo não é bom, os sonhos são piores do que ele. Pessoas que ao deitarem têm logo um pesadelo. É o resultado da sua vida mental no inconsciente. E desta forma, nós, criaturas humanas, estamos com um número de doenças que a medicina moderna ainda não logrou identificar, porque são fenômenos novos, nem todos bacteriológicos, a maioria é emocional. Um grande número de nós está insatisfeito com a vida. As pessoas, curiosamente, são dados muito recentes da medicina da medicina tradicional. A pessoa que se queixa destrói várias áreas cerebrais com mais facilidade daquele que não se queixa. Quem ouve queixa, e aí estou eu, ouço, a pessoa mal me vê, ai, Divaldo, eu vou te contar, e me dá um tiro. Só que eu consigo mudar o lado negativo numa esperança. Então, essas pessoas têm a tendência de morrer cedo. Eu não fico com medo, porque na minha idade, eu já passei de morrer umas 30 vezes. Aos 96, eu peço a Deus que, por favor, se lembre de mim, porque quando ele for lembrar, o mundo já se acabou. Mas então, daí está provado que está faltando a todos nós a alegria de viver. A maioria vive e diz, não sei por quê, nem para quê. A minha vida não tem sentido. Porque qual é o sentido da sua vida? É me casar com aquele campeão de boxe, ou o campeão se casar com aquela moça que é o primeiro lugar do silicone, é aquela que está mais bem ornada, bem feita, e que depois, quando tudo arria, é uma coisa horrível. Mas é o ideal, apresentar a mulher aos outros, comprar uma bolsa por R$90 mil, uma bolsa, para usar 2 vezes com vestido, como a rainha da Espanha. As bolsas agora dos pobres custam 10 mil. E se a gente passar no dos shoppings e for olhar, é capaz de cair para trás. Tem lá bolsas lindas de R$200, tem, sim. Mas a pessoa anda com ela uma vez, e se houver chuva, adeus, porque bota a bolsa na cabeça e a chuva desencarna a bolsa. Mas bem, mas é que nós perdemos a realidade da vida. Pensamos que viver é somente gozar, desfrutar, experienciar a alegria. A gente vê aqueles felizes que estão toda hora na internet. E eu conheço algumas pessoas na internet, eu conheço muita gente, e vejo-as alegres que fizeram uma bacalhoada, e essa bacalhoada tinha 40 pessoas, outros que fizeram uma tarefa com lagostas, nesse período que as lagostas estão proibidas de ser pescadas, porque estão em estado de desenvolvimento, de reprodução, e então a pessoa rindo, e eu conheço que é uma tragédia essa pessoa. Que esses que estão decantados ali passam pelas consultas espirituais 3, 4 vezes por ano, contando as suas desditas. E eu digo, mas eu li você numa rede social, e aquilo é para esconder a minha desdita, para provocar inveja nas minhas amigas. Eu não sabia que a mulher provocava inveja noutra. Eu pensei, como ele é o anjo da humanidade, que uma protegia a outra, quer dizer, no pensamento só. Então, eu estava pensando o que será de nós. Um grande número perdeu o sentido da vida. Chega a época dos exames, do Enem, depois das faculdades, e a hora da véspera de matricular não sabe qual a disciplina que vai estudar. Ainda não sei.
não sei qual é a minha tendência. Aos 10 anos, apareceu a moda da pessoa fazer uma hipnose, da pessoa consultar um psicólogo, para ele dizer qual era a melhor profissão para a pessoa. É um absurdo uma pessoa dizer qual é a minha melhor profissão. Quer dizer, me conhece mais do que a si próprio. Mas era muito elegante. E quase todo mundo consultava o psicólogo. Olha, eu gosto muito de medicina, mas eu gostaria de fazer engenharia. Aliás, o que está dando dinheiro hoje é uma coisa mecânica, de natureza transcendental, a inteligência artificial. Então, eu não sei o que fazer. E aí o outro, do alto da sua sapiência, assim, faça geografia. Mas eu nem sei a capital da Bahia. Não, mas terminará sabendo. E então, a nossa sociedade falhou. Nós temos medo de amar mesmo. Porque amar ficou subentendido como quase um tipo de exploração. Os casamentos são verdadeiros atestados de negócios. Se faz um tratado, nós vamos casar, mas meus pertences são meus pertences. Você receberá R$1 milhão quando eu morrer. É tudo negociado direitinho. E em casa são 2 visitas ou 2 estranhos que dormem embaixo do mesmo teto, porque tem a sua vida subsidiada através das emoções que a mídia nos oferece de uma forma escandalosa. Para os ricos, a Ilha do Prazer, nas Caraíbas, cujo proprietário suicidou-se no ano passado, e cujos frequentadores, inclusive, estava um dos príncipes herdeiros da Inglaterra, outros astros de cinema, ex-presidente da República Norte-Americana e de outros países, que era a Ilha do Prazer, aonde iam aviões especiais para o indivíduo se aproveitar de meninas de 12 anos que eram contratadas para o deboche da decadência moral. Mas isso passa, porque aqueles que visitaram a Ilha da Fantasia hoje, nos escombros, perseguida e aparentemente odiada pelas chamadas classes sociais, tudo já passou. E a sede continua. Daí Jesus disse à samaritana, talvez alguns aqui nem saibam o que é que nas suas viagens ele foi a uma região chamada Samaria. Israel de hoje, Palestina de ontem, era dividida em 4 regiões: Judeia, Galileia, Samaria e outra que ficou meio intermediária com várias. Então, cada uma tinha o seu governante. Todos obedeciam a Jerusalém, que obedecia à Síria, que obedecia ao Império Romano. Então, a felicidade ali era o poder. E para ter o poder se fazia qualquer coisa. Basta dizer que, ao tempo de Jesus, havia aproximadamente cerca de 4 milhões de judeus no mundo. 4 milhões. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram assassinados 6 milhões. E ainda tem judeus, hoje, em quase 20 milhões espalhados pelo mundo. Então o indivíduo vivia para o poder, para esmagar o outro. Jerusalém tinha 100 mil miseráveis que viviam na rua, que seriam os sem-teto de hoje, porque não chovia, a agricultura desapareceu praticamente, os agricultores abandonaram as fazendas e vieram para Jerusalém. Como acontece conosco, nas classes agrícolas, quando vêm as grandes secas, abandona-se o campo e se vem para a cidade mendigar. Então a sociedade falhou porque deixou de ser irmã, uma criatura da outra, para evitar essas falências. Na Idade Média, a maçonaria surgiu para fazer desaparecer este vácuo. O maçom tinha por obrigação atender os miseráveis que ficavam e eram maçons. Morria o maçom, a cunhada
porque ele era considerado irmão do outro, se responsabilizava pela educação dos filhos, pela educação, pelo amparo. Nunca um maçom ficaria na miséria. Hoje, está muito diferente. É uma grande organização mundial, desde 1742, quando foi criada, como disse aqui em reunião passada, maçom, em francês, quer dizer pedreiro. Os pedreiros, os maçons, uniam-se para a construção das catedrais, que era feita pela igreja, e eles ficavam na miséria. Então, eles reuniram todos aqueles pedreiros, maçons, e formaram uma organização secreta para poder resistir à perseguição da igreja. E a maçonaria tomou campo. Por exemplo, José Bonifácio de Andrada e Silva era maçom. Rui Barbosa era maçom. Pedro I era maçom. E se nós fizermos a fila na América Latina, todos os libertadores da Argentina, da Bolívia, da Colômbia, eram maçons declarados. E fazia viagem de um país para outro para dar liberdade ao seu povo. Portanto, eles perceberam que a função da vida era a solidariedade. Mas o progresso tecnológico nos destruiu praticamente. Quando o progresso tecnológico chegou à Inglaterra, que é o primeiro grande país tecnológico, da chamada Idade Moderna, porque o mundo é dividido em 4 idades, desde a Idade Primitiva, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. E já se fala na Idade Eletrônica, porque quem não souber nada de eletrônica é capaz de nem comer, porque tudo é eletrônico. A gente vai se alimentar também eletronicamente. Imagine um filé da melhor qualidade eletrônico, e a gente olha na imaginação e se alimenta. Tem que ter uma técnica para que esse filé dê gosto, dê sabor. Então, por que isso aconteceu? Porque na tecnologia, e hoje na tecnologia de ponta, vence o mais poderoso. Em todas as épocas. Alguns dos milionários do mundo, 4 deles, disseram que havia uma solução. A eutanásia, matar metade da população para a outra metade ficar bem. Com o dinheiro deles, que não dão a ninguém, tudo que eles investem é para ganhar triplo, mas então eles dividiriam. Se é a vacina, não se pensa no doente, se pensa em quantas ampolas serão vendidas no mundo. Por isso que até hoje, aí está a Covid. 2 amigos meus, que dizem assim, ela não me pega nunca. Depois que diminuiu, pegou agora. E pegou forte. Uma outra amiga, estivemos ontem numa reunião por internet, ela nem podia abrir o olho, Covid. E na estatística, muita gente continua morrendo. E a gente, como eu vi no poema, e a gente dançando. Brasileiro é formidável, diz o poema. O mundo está em lágrima, o brasileiro está dançando. O mundo está com ardência de problemas, mas o brasileiro está dançando. Quem olhar esse país do samba, esse país do trio, hoje não é mais trio, hoje é 10, são 10 tambores, diz assim, mas que povo feliz, né? Vá na casa dele para ver a felicidade. Vá na casa daqueles milhares que estão dentro do cordão, porque dentro do cordão é um preço, é pago. Tem que ter o abadá. Fora do cordão é outro preço, é gratuito. Então, com esse calorzinho que nós temos tido, jogam não mais lança-perfume, baldes d'água, para a pessoa não morrer asfixiada. Será que a nossa função é essa? Comer, dormir e gozar. Mas tudo isso aí dá trabalho, até para comer dá trabalho. Veja um doente que está com problema alimentar, que trabalho dá para ser nutrido? Tem que se utilizar de recursos artificiais, tem que se utilizar muitas vezes de elementos materiais diferentes para dar o alimento.
E nós achamos que tudo está muito bem. Desde que eu estou bem, está tudo bem. Mas essa filosofia é materialista, porque ela dura até o dia que a gente adoece. Eu sempre gostei muito de saúde, mas de repente a irmã Saúde fez uma viagem e esqueceu de mim. Não voltou mais, mandou do lugar várias doenças. Mas como eu sou muito persistente como os jumentos, eu digo para a doença, vamos ver quem vai ganhar. E normalmente eu ganho, senão não chegava a esse estado. Mas o que é que afinal eu quero dizer com isto? É que nós temos que arregaçar a manga e despertar para a vida. Eu não sou um robô, que alguém necessita manipular-me. Eu não sou alguém que necessita encontrar um plano feito, porque o meu temperamento é diferente desse temperamento, que é diferente deste. A sabedoria é encontrar os pontos afins. Por que é que eu gosto de fulano? Porque ele gosta do Bahia, ou do Vitória. Porque quem não gosta de um, gosta do outro. Ou não gosta de nenhum como eu. Então, eu já fui também Bahia, mas ele ganhou tanto que eu ia desistir, porque ficava de mão fria quando ele ia jogar. O jogador ganhava uma fortuna e eu ganhava um infarte. Não estava certo. Então nós temos que encontrar o sentido da nossa vida. Eu pretendo ser útil. E lembro-me de uma coisa muito curiosa. Uma senhora no metrô de Londres, de muita idade, abriu a bolsa para tirar o alimento. Era um alimento que fazia lembrar o leite ou algo parecido. E quando ela abriu, caiu o leite. Caiu, derramou nela e um pouquinho na pessoa que estava junto. Ela ficou desolada. Então um rapaz ao lado, porque todo mundo virou o rosto, um rapaz ao lado tirou a camiseta e limpou o vestido dela, ela ficou surpresa. Limpou o chão, limpou a outra que ia brigar, já ia reclamar. Mas quando ele começou a defendê-la, e disse para ela, não se incomode. Isso acontece com toda a gente. Até a rainha Elizabeth, muitas vezes o garfo escapulia da mão. 90 e tantos anos, escapole qualquer coisa da mão da gente. E a gente diz assim, antigamente não era assim. E antigamente era diferente mesmo. Agora tem que estar muito atento. Muito bem. Aí que se deu. Uma moça que olhou para ela, assim, aborrecida, achou-a simpática, abriu a bolsa e deu-lhe uma moeda. Uma outra moça que estava lá, tirou o casaco e deu-lhe, porque estava muito frio. Um senhor que estava de frente, tirou um casaco de peles e cobriu-a. E todos se olharam, sorriram e disseram, vamos levá-la em casa. Saltaram, alugaram um táxi e levaram em casa. Em casa ela disse, quero agradecer, porque estou em Londres. É bem inglesa a questão, é bem inglesa. Estou em Londres, porque é a solidariedade. Se aquele rapaz não viesse limpá-la, uma velha dessa nem devia estar na rua, está na rua atrapalhando a gente. Então a gente vê muitas vezes alguém cai e passa um número enorme, mas se alguém abaixar para ajudar, outros imitam. Porque nós hoje temos vergonha de fazer o bem. A gente se sente até meio constrangido. Eu tenho um amigo que é muito devotado ao bem. E ele estava em Santa Mônica, na Califórnia, na casa de uma amiga nossa. E quando ele saiu a passear, caminhando com minha amiga, tinha um grupo de pessoas e tinha um com um copo de metal assim distendido. Ele pensou que era um pedinte, pegou algumas moedas e jogou no copo. Aí o rapaz disse, miserável! Perdi a minha cerveja, porque quando a gente vê pessoal com o copo, dá logo um dinheiro, uma coisa. E ele disse assim, meu Deus, essa mania de brasileiro de dar uma moedinha. E o rapaz ficou, ele tentou explicar, mas falava péssimo inglês, aí o rapaz ficava mais irritado ainda. Então, está na hora de nós fazermos pequenas ações, pequenas. Por exemplo, ajudar uma pessoa que está de pé. Eu sou jovem e tem ali uma pessoa de pé, idosa. Aí ela assim, faz favor, senta aqui. Abrir uma porta para alguém que está olhando e não acerta. Fazer pequenos gestos.
Mas a base dessa reflexão é o que eu vou contar agora. No mês de dezembro de 1944, no campo de concentração de Belgen, estavam os prisioneiros. E uma senhora, de repente, pela madrugada, acorda outra dentro da câmara e diz: isto é choro de criança. Aqui no campo não tem criança. E a outra diz: olha, vá dormir, nosso dia é horrível, você me acordar. Mas ouça, é uma criança chorando. Como é que essa criança está aqui no campo? Aí ela desceu com muito cuidado, foi andando e viu no meio da praça um monte de crianças. Porque fazia pouco tempo, um caminhão chegou e derramou aquelas crianças. Outro caminhão, terceiro caminhão. Ela se aproximou, eram 53 crianças. A mais velha tinha 14 anos. A mais nova, alguns meses de nascida. Estavam ali unidas no campo que os caminhões deixaram para serem jogadas nos fornos crematórios no dia seguinte. E então a senhora Luba Pecoxi olhou aquelas crianças e disse: meu Deus, eu não vou deixar aqui porque vão morrer de frio. A madrugada vai matá-las. E perguntou a outra: você dá um lugarzinho, mas uma cama para 4 adultos? Já não tinham de botar as crianças. E a adulta disse: não podemos fazer nada, eles vão morrer como nós vamos morrer amanhã. Ela disse: não, mas faça de conta que você conhece a mãe deles, ou que algum deles é seu filho. Porque Luba Czekak era uma polonesa de 32 anos. Era casada, teve um filho. Quando os alemães invadiram Varsóvia, mataram o filhinho dela de 3 anos com um tiro. E ela ficou estupefacta. Quando ela se virou para tomar uma atitude, ela viu o marido sendo arrastado por um caminhão, amarrado e morto. O caminhão arrastava, esfacelava, mas ele já tinha morrido. Então ela teve um colapso e perdeu a memória. Quando ela recuperou a memória, que se lembrou da atrocidade, o seu filho único, seu marido, afinal, a Polônia não estava em guerra, foi invadida no mês de setembro de 42. Ela ficou desesperada e procurou sobreviver. Pensou em suicídio, mas ela disse: eu tenho que sobreviver. Eu tenho que sobreviver. Tenho que fazer algo. E depois de pensar muito, ela se ofereceu para trabalhar num campo, mas como era polonesa, foi presa, e no campo ela ficou como presidiária, aguardando a morte. Então ela disse às amigas: vamos deixar essas crianças morrerem? Faz de conta que são nossos filhos. E no dia seguinte, ela foi ao diretor do campo e disse: nessa noite, os caminhões trouxeram crianças da Holanda e jogaram aí para morrer. Então eu acordei com as crianças chorando e reuni todas e levei para o nosso barracão. O senhor já é um homem de idade, é avô. Eu fui mãe. Meu filho foi assassinado pelas tropas de Auschwitz. E no entusiasmo ela tocou nele. Mas como era proibido o judeu tocar no alemão, ele deu-lhe um murro que lhe arrebentou a boca. Ela caiu, mas não desanimou. Limpou o sangue e disse: o senhor é avô. Que interesse tem em matar crianças e idosos? E o homem disse: eles não servem para o trabalho. Era um trabalho forçado. Tinha que ter menos de 15 anos e ser realmente atleta, não podia ter doença. Então matavam. O único motivo era esse. Ele olhou bem para ela e disse assim: tome conta. E ela tomou conta das 54 crianças. Com os amigos, ela roubava, ia para perto da panificadora, perto dos restaurantes, perto dos restos de comida e roubava, pedia. E quando ela vinha, conseguia uma área, os diziam: lá vem a tia. E ela distribuía
ajudava, socorria, aquela ternura. Mas era muito difícil, porque as crianças eram holandesas e ela era de Varsóvia, falava polonês, então eles não se entendiam. E apesar de não falar o idioma, através de gestos e de carinho, ela se identificou com todas as 54 crianças. Isso foi em dezembro. No mês de abril, os ingleses invadiram a cidade de Belsenbergen e libertaram os que estavam nos campos de concentração. Alto-falantes em 6 idiomas anunciavam que já havia chegado o dia da liberdade. Então, as tropas inglesas encontraram a senhora Luba com seus 44 filhos. Ela conseguiu salvá-los, estavam muito magros, 2 morreram de fome, mas ela conseguiu salvar. E percebeu o bem que havia feito. Acabou a guerra, eles foram para campos de referência, depois mandados para algum parente vivo nos Estados Unidos, na Suécia. E então, quando completou 50 anos, em 1995, na prefeitura de Amsterdã, reuniram-se 50 indivíduos, homens e mulheres, para homenagear Luba Djerkach, que havia sobrevivido à guerra e era agora uma mulher de 80 e poucos anos. A rainha Beatrix mandou-lhe uma medalha de prata pelos serviços prestados à humanidade. E quando pediram para ela falar, ela disse: valorizem o pouco. Na época da abundância, nós somos extravagantes, mas na hora da guerra, um pedaço de pão do tamanho de uma unha era motivo de luta para 2 pessoas alcançarem algo. Eu comecei dando pequenas esmolas, renunciando antes de vir para o campo. E no campo, eu auxiliava as minhas irmãs que iam morrer, porque todas nós íamos morrer. Pela manhã era ficha, a chamada às 8 horas. Pegavam e aqueles que dessem um passo à frente iam morrer fuzilados ou jogados na câmara de gás. E todas as vezes, durante 2 anos, eu fiquei naquela expectativa. De manhã era chamada e eu não era chamada. Diziam nomes, nomes, nomes. E quando os ingleses chegaram, o campo ainda tinha 200 mulheres esquálidas, miseráveis, na mais terrível situação de nutrição da vida. Então, a senhora Luba pede que nunca esqueçamos, por mais pretensiosos que sejamos, nunca esqueçamos que existe Deus. E que Deus, na maioria das vezes, providencia o apoio, o amparo para nós. É que, na maioria das vezes, nós não enxergamos esse amparo, esta misericórdia, e naufragamos no desânimo, na revolta, ou em outras emoções negativas. Eu estive me lembrando hoje dessa história que eu havia lido no ano de 1900, em seleções do Reader Digest. E até fiz uma prece pela Luba Djerkach. Essa mulher salvou milhares de pessoas com a sua pobreza. Hoje o mundo exalta muito uma outra que trabalhava no gueto de Varsóvia, ali no coração da Polônia, e carregava crianças. Ela passava como trabalhadora, e era nada mais do que nada menos que uma auxiliar de enfermagem. Tinha um carrinho para levar os produtos de enfermagem e trabalhos mais grosseiros, e colocava as crianças, e passava, e conseguiu salvar 2.100 crianças. Até que foi denunciada por um a quem ela salvou. E ela dirá que o que mais lhe doía eram as mães
que tinham que dar o filho sabendo que nunca mais iriam ver o filhinho. Mas o que fazia ela? Anotava o nome e as famílias para as quais ela havia encaminhado o filhinho. Colocava dentro de garrafas. Chegava no quintal da casa dela, cavava buraco e enterrava as garrafas. Então, quando terminou a guerra, ela possuía o endereço de todos e conseguiu salvá-los. Em um dia, ela foi homenageada e concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Ela não ganhou, porque quem ganhou foi um oficial de guerra norte-americano. Porque nós ainda valorizamos muito mais a morte do que a vida. Valorizamos mais o crime do que a abnegação. Mas ela não se incomodou. Morreu idosa, aquela velhinha austríaca, muito simpática, que estava sempre com seu carrinho de mão, levando vidas. Os alemães, com as baionetas na ponta do fuzil, empurravam no carrinho, mas ela botava bem no centro. E ao lado, tijolos, sacos de cimento, lixo, que dizia ir jogar fora. E normalmente 2, 3 crianças que havia arrebatado dos pais. Muitas que já morreram, naturalmente, que foi do século passado, demonstraram gratidão tremenda a essa mulher, de sorriso suave. Perguntaram por que ela dedicou a vida e foi traída. Foi traída, foi para a pior prisão. Então o que fizeram os nazistas? Quebraram-lhe as pernas, quebraram os pés, para que ela nunca mais pudesse andar. E condenaram na morte por fuzilamento. No dia que a caravana ia para fuzilá-la, a resistência subornou os guardas e salvou-a, mandando-a para a Noruega, aonde passou o fim da guerra e desencarnou no ano passado. Então que olhasse aquela velhinha, venerando, o olhar de sorriso, porque apesar de aleijada, ela continuou em outros trabalhos ideais para pessoas necessitadas. Então eu me lembro de Joana de Ângeles. Nunca deixes ninguém se afastar de ti sem que não leve algo de bom que tu tens. Então, se nós conseguirmos fazer esse compromisso com nós outros mesmos, nunca deixar uma pessoa se afastar com mágoa, frustrada. Se nós cometemos o erro, peçamos desculpa. Por que guardar mágoa? Eu guardo mágoa. E morre na mágoa. É ótimo, é um bom negócio. Porque a mágoa produz toxinas cerebrais e mata. O maior número de doenças são da mágoa. E o maior número de bênçãos e de saúde são do bem e da alegria de viver. Eu estava internado para uma cirurgia. E então o médico me disse, você está com 90 anos e a sua cirurgia vai demorar no mínimo 5 horas. É provável que você morra. Você tem alguma coisa para dizer? Eu digo, tenho. O quê? Eu digo, fazer a cirurgia. Porque tem uma possibilidade de eu ficar vivo? Eu digo, não, tem uns 5%. Na sua idade, uns 5%. Eu digo, nossa, quanta gente, né? Em 1.000 tem 50. Em 10 mil tem 500. Olha que vantagem. Ao invés de olhar que era pouco, eu digo que era muito. Quando terminou tudo, eu estava lá, tomei a injeção, adormeci. De repente eu acordei e olhei para o médico que estava sorrindo e disse, que horas vai começar? Ele disse, já terminou, Divaldo, e você não morreu nada. Eu digo, ótimo. Fiquei bem feliz de não haver morrido. Mas fiquei com uma sequela, porque a gente sempre fica com uma herança, né? Um presente desse. E estando com ele há menos de um mês, ele disse assim, mas, doutor Francisco, eu estou com esse problema tal, e estou pensando que é alguma coisa do rim. O que é que o senhor acha? Ele disse, do rim você não morre. Você tem um rim de quem comeu carne seca.
Eu, graças a Deus, carne de charque é o melhor alimento da humanidade. Até morto ressuscita. Se tiver algum amigo morto, passem a carne assada no nariz. Se ele respirar e sentir, ele levanta. Pô, eu aí fiquei contente naquele dia. Aí adoeci de novo, e foi recentemente, e voltei ao meu médico, que foi muito meu amigo. Mas o cardiologista do hospital, que é muito famoso, ele fez os exames. Eu digo, olha, eu tenho um certo mal-estar. Eu vou descrever, porque muita gente sente uma sensação estranha aqui nessa região, eu acho que estou com qualquer coisa. Ele me olhou muito e disse, coração não é. Você tem coração de toureiro. Toureiro é muito boi para avançar dessa coisa. Ele disse, quer dizer que eu não vou morrer de coração? Ele disse, de coração não vai. Eu digo, então vamos arranjar outra doença. E aí eu que estava com muito cuidado, larguei para lá, fiquei bom. O que é que a gente vai fazer? Deus quer que fique bom. E então, lembro-me que há 50 anos eu estava com esse mal-estar. E estava com Chico Xavier. E ele perguntou, Divaldo, você está bem? Ele disse, olha, Chico, eu sinto uma coisa tão desagradável. Uma sensação que o coração balança. Nada melhor do que ser ignorante, né? Dizer que o coração balança é o exemplo de ignorância. Mas então ele balança e eu sinto. Aí Chico disse assim, doutor Bezerra está dizendo que é um problema orgânico. Intercostalgia. É alguma coisa entre as costelas. Eu todo dia peço a Deus que eu quero morrer com uma doença muito difícil de pronunciar. E digo ao médico que vai me dar o atestado de óbito, que é o nosso Edilton, ele não gosta de dar, mas vai dar o meu. De que morreu Divaldo? Falência dos órgãos. Eu acho tão bonito, né? Quer dizer, vivi até eles falirem. E para falir, tem carne de charque aí para ajudar a caminhada. Então, nesses dias mais difíceis, façamos pequenas coisas. Talvez a gente não possa fazer a de Luba Tcherkak. Nem a gente possa fazer da outra. Mas bem que a gente pode encontrar uma pessoa enfesada e dizer assim, mas você está com a cara hoje, desmanche. Eu tenho amigos que parecem que vão sepultar o mundo. Aqui franzido, a cara. Eu olho e digo assim, quem foi que morreu? Ninguém. E por que está com essa cara? Desmancha a cara, vai ficar enrugada. Aí não há fio de ouro, porque enfesar faz ruga. Me pergunta assim, de volta você não tem ruga? Eu digo, para que eu quero ruga? Eu não tenho. Eu tenho pé de galinha, mas não tenho pé de pavão, que é um pouquinho maior. Então, a nossa proposta de fé religiosa é que os Espíritos nos pedem, amem, tenham a alegria de amar, não levem nada como se fossem para você. Este é um código dos índios mexicanos que adoram a grande pirâmide de Huatepec. Então, um dos itens é este. Nunca aceite nada para você. Alguém disse um desaforo. Assim, para mim não é, porque não tem motivo. Alguém ficou de mal. Comigo não foi, porque nós não discutimos. E se ficar de mal, diz assim, já está passado muito tempo, eu posso morrer e deixar esse inimigo. Eu vou fazer as pazes, porque se ele morrer, não vem me perturbar, não anda em túmulo. Mas se ele morrer inimigo, ele vem me perturbar, porque ele é vingativo. E aí, nós nos libertaremos de tanta coisa inútil, como sendo as paixões negativas. E encontraremos uma alegria imensa de viver, porque viver é o maior milagre do universo. A vida, que não sabemos definir, que é um sopro. Um cantor brasileiro, há poucas semanas, estava no auge, caiu morto, cantando. Um outro estava no auge da fama, caiu morta. A mais linda cantora em língua francesa, o marido morreu, ela perdeu a razão de viver e introjetou
Então ela pegou uma doença que a decompôs e está morrendo. Esta moça que tem encantado o mundo apareceu numa foto atual. Eu então passei a orar por ela. Era tão linda, como o nosso corpo é uma vaidade, um alfinete com um vírus, se nós aplicarmos, pode nos matar. Um choque, uma notícia, um desgosto. Então vamos aproveitar a vida com as bênçãos de Deus e agradecer estarmos vivos e sorrirmos, que é o melhor tônico para uma vida saudável. Smile, vamos sorrir. E digamos aos nossos companheiros de mediunidade que agora está na hora deles trabalharem. Vamos então aplicar nossos passos para sairmos daqui bem ricos de alegria, com as energias renovadas. Senhor Jesus, nós te suplicamos bênçãos para nossas necessidades espirituais, humanas, sejam de que natureza for. Abençoa os companheiros de mediunidade, para que eles produzam uma conexão com o mundo maior. E te pedimos por nós próprios, para que tenhamos saúde, para que progredimos, para que possamos cantar os poemas da vida eterna. Senhor, nós te pedimos pela nossa família, nosso lar, aqueles a quem amamos e que nos amam, mas também te pedimos em favor daqueles que não nos amam. Abençoa os maus para que se modifiquem e, sobretudo, socorre os suicidas, aqueles que tiveram uma desencarnação maléfica. Nós te suplicamos em favor de nossa casa, dos nossos diretores, frequentadores, o nosso santuário, enriquecer-se das bênçãos de Assis e de São Francisco. Ó amigo divino, nós também te suplicamos em favor das entidades perversas e dos obsidiados, para que consigam vencer essa etapa sem igual. Que abençoes a água, fluidificando-a, bendizendo-a, e a paz. Que nos dês tua paz. Para mim, para a família, no meu escritório, para a paz no Brasil, a paz na terra. Ó Senhor, tem misericórdia desta barca no oceano do universo e sê conosco, em nome de Deus, suplicando bênçãos à Mãe Santíssima, a Jesus, apoio dos espíritos nobres. Encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa.